Amigos, o futebol continua cada vez mais espetacular. Estabelecer conceitos em futebol é muito complicado. Muitas vezes você diz, olha, é isto, e não é isto, é aquilo, é o outro lado. Você diz, é esse lado, não, é o lado inverso. Você diz, olha, esse cara joga muito, e ele daqui a pouco não joga nada. Você faz afirmações e você é obrigado a retroceder. Para você firmar uma posição sobre algo no futebol, você precisa ter uma base sólida de argumentos, de fatos, de verdades, e a partir dali começar a conviver e analisar para ver até onde você pode chegar. Depois você diz, olha, realmente esse é o cara, esta é a equipe, esse é o treinador, esse é o atleta, esse é o dirigente, este é o campeonato ideal. É assim o futebol. Vamos tratar de exemplos concretos no futebol. Vou pegar um exemplo bem claro, bem recente, em que o atleta não tinha a menor serventia e agora já passa a ser fundamental na recuperação de uma equipe. Mas antes eu preciso te fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, desse aquele joinha, compartilhasse o canal com os seus amigos. Esse é o canal Darcy Filho Sem Off. Vamos lá, dá o joinha aí, estou te esperando. Pois é. Futebol é muito interessante. Há manifestações que são fantásticas. Eu lembro, por exemplo, quando o Renato disse, olha, o Ferreira vai ter que entrar na fila. E o mundo veio abaixo quando ele disse isso, que o Ferreira precisava entrar na fila. Claro que o Ferreira não entrou na fila. O Ferreira jogou uma ou duas vezes e se tornou o titular da posição. Foi isso. Claro, joga futebol. Ele foi colocado no São Luís de Juí, não sei aonde, no Aimoré, oferecido ao São José, enfim, mas o lugar dele não era lá, o lugar dele era de titular do Grêmio, foi assim e será sempre. Mas agora nós temos um outro exemplo, que também passa exatamente por isso, passa primeiro pela simpatia, o treinador olha, não gosta, há uma divergência, não, este eu não quero, não vai. E depois o treinador sequer se manifesta sobre o que disse, como no caso do Luiz Felipe Scolari, na relação com o Rafinha, e perguntado, e o Rafinha joga de lateral esquerdo? A resposta foi simplesmente esta, não. Como já disse aqui, foi tipo Tarso Genro, foi peremptória, não. Mas o mundo dá voltas e as necessidades e as conversações e as negociações e a pressão determinaram que o treinador tivesse que mudar de opinião. Não só de opinião, mudar de comportamento e escalar o jogador onde o treinador disse que não escalaria. E o Rafinha, que não é titular da lateral direita, porque o Wanderson joga muito mais do que ele, mas ele, tecnicamente, individualmente, é muito mais jogador que qualquer um dos três que o Felipe tem para escalar na lateral esquerda. Diante da situação inusitada que vive o Grêmio, restou uma alternativa ao treinador: escalar o Rafinha de lateral esquerdo. Ele foi bem, atuou com naturalidade, fez o que faz, muita personalidade se impôs, orientou os seus colegas na hora da cera, ele foi lá, pegou, ele comandou a equipe dentro de campo e ele saiu da condição de renegado para a condição de capitão da equipe. Ele foi capitão do time do Grêmio após a saída do Maicon no jogo diante do Cuiabá. Por quê? Porque tem personalidade. Então, no futebol é assim. No futebol não há verdade definitiva nestas questões, especialmente nas questões individuais. E é necessário que treinador, torcedor, imprensa, cronista esportivo, dirigente, todos tenham muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando o atleta é bom, reiniciar o caminho não tem problema. O Ferreira, por exemplo, deverá reiniciar o seu caminho no Grêmio em nome da lesão. Mas quem diz que depois da lesão, quando voltar, e não se sabe quando, ele readquirir o futebol, ele pode novamente estar valendo o que valia anteriormente e aparecer interessados em contratá-lo. Assim como o Rafinha, que estava sendo já determinado anteriormente que, terminado o contrato, ele seria devolvido. Hoje, falar isto é um pecado, por tudo aquilo que o jogador fez em uma partida. E o que ele fez antes em toda a sua vida esportiva foi desconhecido, em nome de uma teimosia do treinador. E dos outros treinadores também, que não colocaram o Rafinha de lateral esquerdo. A questão da lateral esquerda do Grêmio, ela não é o Rafinha, não é o jogador que volta para ajudá-lo, não é. É porque demoraram tanto para colocar uma alternativa mais próxima
do futebol, da verdade do futebol, como o Rafinha para jogar, e deixaram os outros de lado. Agora, no próximo compromisso, o Cortez volta, porque o Wanderson recebeu o cartão amarelo, o Rafinha vai para a lateral direita e o Wanderson, consequentemente, ao não jogar, oferece a condição para que o Cortez retome a condição, jogue. Depois, no outro jogo, o Rafinha volta para a lateral esquerda e o Wanderson vai para a direita. E assim tudo vai se construindo no futebol. Aquelas verdades do não, as verdades peremptórias dos treinadores, elas duram muito pouco. Dos dirigentes, da imprensa, do torcedor, de todos. O futebol, ele é feito da construção de ideias e de conhecimentos. A partir daí você vai sabendo o que dizer, o que falar sobre este ou aquele profissional. Um abraço.